Queridos alunos, boa tarde. Hoje, 30, última aula da semana, matemática. Também a última aula do PET 5, né? Nós vamos fazer as atividades do livro didático. Então, pegue o seu livro didático na página 178. Nós vamos fazer ela e seguintes. Então, peguem aí. Na página 178, tá assim, porcentagem, frações decimais e porcentagem. Não é nenhuma novidade, não é nenhum conteúdo novo, é apenas uma fixação daquilo que nós já estamos aprendendo. Então vamos lá. As frações decimais, como 70% ou 60% de denominador 100, chama-se porcentagem. Nós falamos que aquilo que é chamado de porcentagem é aquilo que tem denominador com divisão por 100. Por isso, porcentagem. Então, vamos lá. No meu colégio, 70% dos alunos praticam futebol. No meu colégio, 60% dos alunos praticam natação. Então, tá assim, escreva essas porcentagens assim. 70 no numerador, 100 no denominador é igual a 70%. Lemos 70%. 60 no numerador e 100 no denominador é igual a 60%. Lemos 60%. Representa o traço da fração. Dessa barra aqui, ó, inclinada, representa o traço da fração. As duas bolinhas representam os zeros do denominador 100. Entendeu por que é feito assim? Então, os dois zerinhos é do 100. Aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. A primeira atividade tá assim. Escreva as frações decimais nas formas de porcentagem. E aí você tem a letra A. A sua letra A tá assim, 4 barra no numerador e 100 no denominador. Quantos por cento representa isso? Na letra B, 42 no numerador, 100 no denominador. Quantos por cento representa isso? Letra C, 90, 100. Letra D, 18, 100. Letra E, 50, 100. Letra F, 100, 100. Letra G, 36, 100. Letra H, 63, 100. E letra I, 99, 100. E aí, na frente, você vai colocar quantos por cento isso representa num total de um inteiro composto por 100. É por isso que agora no exercício 2, ele vai fazer com você uma atividade no quadriculado, ou seja, numa placa. Quando você aprendia lá com material dourado, você via que um cubinho era uma unidade, uma barrinha era uma dezena, uma placa, uma centena. Aqui é a placa. Então, nessa placa de centena, tá assim para você. O quadro abaixo está dividido em 100 quadradinhos. Pinte os quadradinhos conforme a legenda e indique a porcentagem correspondente. Então, ele quer 25 de 100. A placa tem 100. Desses 100 que é a placa, ele quer que você pinte 25. Depois nós temos aí, quando você pintar os 25, nós temos aí um tracinho. Ele vai representar quantos por cento do 100? Assim, né? Depois nós temos aí de vermelho. Ele quer que você pinte de vermelho agora. Tem uma placa com 100 quadradinhos. Ele tem aqui 45 de 100. Ele vai tomar 45 desses 100. Vai pintar, vai usar, vai depender da sua, do que você está falando. Então, como ele quer que você pinta 45 quadradinhos do 100, esses 45 quadradinhos vai representar quanto por cento dessa placa? E no terceiro aí que ele quer que você pinte de amarelo, ele quer 80%, 80 de 100. Ele tem uma placa, você tem aí uma placa. Essa placa tem
100 quadradinhos, ele quer que você pinta 80. E coloque aqui quantos por cento esses quadradinhos que você pintou representa nessa placa de 100. Número 3. Em uma pesquisa feita na escola de Felipe sobre esporte preferido dos 100 alunos que participaram, 55% disseram que gostam de futebol, 15% gostam de basquete e 30% preferem natação. Ou seja, pegou uma placa com 100 quadradinhos, seria 100 alunos, né? Mas aqui 100 quadradinhos. Pegou essa placa com 100 quadradinhos, você vai pintar o quê? 55, suponhamos que 55 de amarelo. Esse 55 que você pintou de amarelo representa quem? O futebol. Depois você pega essa mesma placa numa folha quadriculada e pinta 15 quadradinhos de azul. Esses 15 representa quem? O basquete. E o que sobrar vai ser normalmente os 30, né? Os 30. Esses 30 você vai pintar então de vermelho, né? Você pintou de amarelo, de azul você pinta de vermelho. Então você pinta de vermelho, representa a natação. Aí ele te pergunta assim, represente como fração as porcentagens das preferências esportivas. Aí futebol, 25%. Na placa de 100, você pintou 55. É o que significa? Que é 55 de 100. 55 no numerador e 100 no denominador. E aí depois basquete. Basquete é 15%. Como que você vai representar isso? A natação é 30%. Como que você vai representar? Ah? Então pense aí e faça. Baseado no que eu expliquei, baseado na atividade de número 2, você consegue fazer a de número 3. Então vamos lá, número 4. Observe as figuras a seguir e relacione as partes pintadas de cada um com as porcentagens e com uma fração não decimal correspondente. Uma fração não decimal. Que é decimal? Então vamos lá. Ó, ele tem aqui 25%. 25%, pensa aqui na figura da fração. A fração era um inteiro dividido em quantas partes? A quantidade de partes que ele dividiu é igual ao denominador. E a quantidade de partes tomada, pintada, é igual ao numerador. Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer aqui, ó, 100%. 100%. Não, na verdade é diferente, não é bem isso não. Ele quer aqui, ó, presta atenção. Ele quer que você faça assim, ó. A quantidade, tá aqui as figuras, aí tem uma letra aqui em cima. Quando chega aqui embaixo, você vai colocar qual dessas figuras são correspondentes a 25%, 100%, 50% ou 75%, tá? Eu já fui logo achando, nem acabei de ler embaixo aqui, né? Eu já fiz essa atividade, mas agora eu não tinha lido antes, não. Então, ele tem aqui para você, ó, a letra, qual letra corresponde a 25% da figura tomada? Então, você vê aqui, ó, na letra A letra A corresponde a 25%. Pensa que é uma figura dividida em 4 partes e ele usou 2 partes. Ou seja, ele usou a metade. Ele usou a metade. Qual desses aqui representa a metade em porcentagem? Ah, eu acho que é 100%. Não, 100% é total. E a metade? Qual dessas porcentagens aqui representa a metade? Aí você vai lá na metade e escreve letra A, que é igual a... Como que se escreve metade em fração? Isso, aí você escreve a metade na fração. Depois na letra B, um inteiro dividido em 4 partes, ele usou apenas uma parte. Então ele usou olha do queijo, lembra da historinha do queijo? Teve um probleminha desse do queijo. Ele usou o que dessa parte aqui? Ele usou 1/3, ele usou meio, ele usou 4/4, ele usou 1/4, ele usou o quê? Se ele usou
1/4, que é o que está escrito aqui, 1/4 do inteiro é igual aqui. Pega 100 e divide por 4, vamos ver quanto que dá. E aí você vai ver qual é a parte, tá? Na letra C, ele tem um inteiro. Ele dividiu esse inteiro em 4 partes e ele tomou 3 partes, sobrou apenas 1. Enquanto de cá ele usou, dos 4 ele usou 1, o outro ele usou todos e largou só esse 1 de fora. E esse usar 3 partes de 100 equivale a quanto? Tá? Agora tem um outro aqui, ó, na letra D, que ele dividiu em 4 partes, mas ele usou tudo, não precisava nem ter dividido, né? Mas é igual a pizza, né? Você divide e todo mundo come a pizza inteira. Então, não divide, porque senão algum só teria comido tudo, né? Então, vamos para a próxima página? Vamos lá. Na página 180, tem aí para você, vamos calcular a porcentagem com dinheiro. Toda vez que nós vamos fazer uma atividade, eu falo, pensa em moeda, principalmente lá nos decimais, né? Pensa em moeda que fica mais fácil. Então, vamos aqui. Vamos calcular a porcentagem com dinheiro. Então, observe. Se você tiver 100 reais, ó, 1% corresponde a R$1. Uma moedinha bonitinha, que depois parece que é da Olimpíadas, né? Então, tem aí a moedinha de R$1. Depois, agora é como você calcule. Agora é com você. Calcule. Aí ele tem aqui, ele quer 10% de 100. 10% de 100 vai dar quanto? Você vai colocar aqui. 25% de 100 vai dar quanto? Facinhas, né? 40% de 100. 85% de 100. O que ele quer mostrar para você? Que toda vez que eu falar em porcentagem, principalmente se eu não der a quantidade, você calcula em cima de 100. Por isso é porcentagem. É aquele tanto de 100. Tá? Então aqui tem mais uma vez aquela atividadezinha lá, ó. Agora que você já descobriu aqui quantos por cento ele quer, ó, calcule porcentagem de cada quadrado que foi colorido. Responda oralmente. Nós não vamos responder oralmente porque nós não estamos em sala. Então você vai colocar aí a porcentagem, tá? Então você olha o primeiro, quantos por cento ele gastou do 100? E o segundo? Mas não tá junto, não tem problema. Não é porque não tá junto que eu não posso ter gastado. Então tá. E o terceiro também, quantos por cento ele usou de 100 aqui? Tá? Bem facinho, bem pouquinho. Vamos para a próxima? Na 181, tá assim. Expresse no caderno a porcentagem das cores em cada um dos quadradinhos. Nem precisa fazer no caderno, gente. Dá para colocar o número aí mesmo. Então você vê quantos por cento foi vermelho, quantos laranja, quantos amarelo e quantos por cento foi verde. No segundo quadradinho a mesma coisa, quantos por cento vermelho, laranja, amarelo e verde. Né? Vai dar valores diferentes, então faça os dois, pode escrever aí mesmo. Mas escreva de forma legível, a hora que você tirar a foto para mim, eu consigo ver que número que você colocou. 8. Em uma folha de papel quadriculado, desenhe 2 quadrados e pinte-os usando as porcentagens em cores indicadas. Mostre a um colega o que você fez. Não vai mostrar para um colega, né? Então você vai pegar e vai colocar aqui, ó. Vai pegar de vermelho 50% de 100. 100, né? Uma folha quadriculada, mas com base em 100. Você vai pintar 50% de vermelha, 25% de azul, 15% de verde e 10% de amarelo. Aí você vai fazer o que ele fez aqui, tá? Segunda opção, 10% de vermelho, 36% de azul, 24% de verde e 30% de amarelo. Ele quer com isso que você memorize o que é porcentagem. Número 9. Você notou que a porcentagem é uma maneira de escrever a fração e que o denominador é 100, considerando que a fração pode ser registrada na forma de um número decimal? A porcentagem também pode ser representada por, daqui, fração. E aí ele pôs 15% é igual 15 de 100, ou 15 no numerador e 100 no denominador, que é igual a 0. 15. Por que é 0? Porque o 15 aqui, a hora que você divide, aqui ó, 15 por 100,
Não são 3 casas? Então você vai colocar uma casa, vírgula, e os 15, tá? Nós já temos um vídeo desse lá explicando. Eu coloquei de uma menina explicando para vocês que como era uma menina da idade de vocês, fala a linguagem de vocês, ficaria mais fácil, né? E aqui nós temos também, como é uma explicação, ele mostra para você, ó, 15 de 100 é igual a 0,15 ou 15%. 15 dividido por 100 é igual a 0,15. Virem a folha, página 182, também a última, tá? Assim, escreva as porcentagens na forma de fração e na forma decimal. Então tá, ó, 3 dividido por 100 é 0,03. Lembre que 100 tem 3 casas, então o 3 precisa ter 3 casas. Então 0,03. Uma vírgula e mais 2, são as 3 casas. Aí na letra B, 8% é o mesmo que 8 de 100. Quando você pega 8 e divide por 100, vai dar quanto? Tá? Eu tenho 8 laranjas, eu vou dar para 100 pessoas. Eu preciso fracionar essas laranjas, né? Bem fracionado. E bem certinho, senão não dá não. Então, depois na letra C é 10%, na letra D 25%, na letra E 50% e na letra F 84%. E aí você vai escrever essa fração. Você já deve ter visto um anúncio como este. Loja O Pinguim. Geladeiras, R$700 à vista. 10% à vista. Ó, geladeira 700 à vista, 10% de desconto. Promoção de verão. Isso tem muitos anos, né? Porque agora você não vai achar uma geladeira de R$700, né? Então vamos aqui. Para saber o valor da geladeira à vista, calculamos 10% de 700. 10% de 700 é igual a 10 de 100 de 700, que é igual a 700 dividido por 100 vezes 10. Lembra que eu falei? Divide, multiplica. Então é isso que ele fez aqui. Ele achou R$70. O desconto será de R$70. Como é número redondo, é muito fácil, né? Então você já sabia, só cortar os 2 zeros sobrou 70. Então, à vista, a geladeira vai custar 700 menos 70, R$630, ou seja, R$630 é o preço da geladeira na promoção com os 10% de desconto. Então agora ele quer que você faça essa mesma atividade, tá? Assim, calcule as porcentagens no caderno. Depois mostre a um colega o que você fez. Vai mostrar pra mim, tá? 4% de 200 é igual a... Quanto que é? Você vai pegar 200, dividir por 100 e multiplicar por 4. Você vai cortar os 2 zeros aqui, ó, e 2 vezes 4 vai dar quanto? 8, né? Então, bem simplesinho. Ó, depois você tem aqui 500. 500 dividido por 100, você vai cortar os 2 zeros, vai ficar 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 45. 800 dividido por 100, vezes 90. 300 dividido por 100, vezes 10. 800 dividido por 100, vezes 60. 600 dividido por 100, vezes 92. 500 dividido por 100 vezes 25, 400 dividido por 100 vezes 72, 48 dividido por 100 vezes 100, 150 dividido por 100 vezes 75. Quando você vai dividir por 100, você vai cortar a quantidade de casa que tiver nos dois algarismos. Por exemplo, se no 100 tem 2 zeros, 800 tem 2 zeros, você pode cortar os 2 zeros do 800, os 2 zeros do 100. Mas se você for dividir igual aqui, olha, por 48, 48 não tem nenhum zero. Você pode cortar o zero do 100? Não, não tem zero lá para você cortar, então não pode. Você só vai cortar o zero quando tiver, ó, 150 dividido por 100. Quantos zeros você pode cortar? Só um, 150 só tem um zero. Então você corta um zero do 150, um zero do 100. Vai ficar 15 dividido por 10. Tá? Isso é só para facilitar, né? E aqui acaba a nossa tarefa de matemática. Tem mais tarefa com porcentagem, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade.
porque hoje ainda tem ProErd, né? Como tem atividade de ProErd, tem atividade de educação física, eu não vou te sobrecarregar. Então, para as nossas aulas de português, de matemática, de matemática de hoje é só. Na próxima semana eu mando para você a imagem para a correção dessas atividades, tá? Já falei em português, vou fazer o mesmo processo com matemática. Vou tirar foto, vou escanear e vou postar as imagens escaneadas, ok? Então, para nossa aula desta semana acaba aqui, tá? Eu espero que todos tenham concluído as suas atividades, porque agora eu já fecho o mapa e já vou começar a organizar o gráfico para a Patrícia. Já coloquei alguns lá, mas preciso terminar esse gráfico para ela e para que ela faça o levantamento para colocar lá primeiro, segundo, terceiro lugar, né? E eu vou elaborar também os seus diplominhas, né? Aproveitar que tem um feriado, enquanto vocês descansam eu trabalho. Mas para a aula de hoje é só. Tenham todos um bom final de semana, descansem e fiquem em paz. Tchauzinho.